Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Estou fazendo uma live um pouquinho antes hoje do que eu tinha falado. Eu falei que eu ia fazer às 7, mas eu consegui me organizar antes, então eu já vou começando aqui. Depois eu vou deixar essa live disponível 24 horas, tá bom? E aí, conforme vocês forem chegando, a gente vai papeando sobre literatura. Minha luz tá meio escura, mas eu acho que dá pra ver direito, né? Tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho e aí eu começo a falar sobre... Na verdade, essa live é mais um bate-papo, faz tempo que eu não faço live aqui. Então, resolvi fazer para falar das minhas leituras atuais, das leituras que eu concluí, quantos livros eu li esse ano e um balanço aí de leituras de janeiro para agora. E também trouxe algumas indicações de livros para vocês, falar um pouco sobre a biblioterapia, que eu tanto tenho postado aqui livros que entram um pouco nessa linha da biblioterapia. Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. E se vocês forem tendo perguntas, dúvidas ou questionamentos aí, enfim, vocês vão colocando aqui pra mim também e a gente vai conversando. A ideia é bater papo mesmo e falar sobre livros, que é algo que eu gosto bastante. É bem legal ver bastante gente por aqui. Bom, eu hoje coloquei uma resenha de uma série de livros, na verdade são 4 livros publicados pela italiana Elena Ferrante. Ela é um pseudônimo de uma autora que é anônima, ela não quer mostrar quem ela é e tem uma reserva aí com relação a isso. E eu tava com uma alta expectativa a respeito dessa série da Elena Ferrante, que começa com o livro Amiga Genial, porque eu tinha visto um boom literário a respeito da obra dela, principalmente desses 4 livros da série napolitana, que foi o que eu coloquei a resenha hoje. E assim, eu tava com uma alta expectativa, então assim que eu comprei o Kindle, foram os primeiros 4 livros que eu adquiri, porque eles eram livros muito grossos, e como eu não tinha lido nada dela, eu não quis comprar o livro físico, porque por uma questão de espaço mesmo e de não conhecer a obra da autora. E aí privilegiei comprar esses livros pelo Kindle. Como foi a minha experiência, assim? Eu tava até conversando isso hoje lá no trabalho. O livro da Amiga Genial, que é o primeiro livro da série napolitana, foi um livro que de certa forma me prendeu. Eu fiquei bastante interessada em conhecer as duas personagens. Ela vai contar da amizade ali das duas, desde da infância até a velhice. Então eu tava bem empolgada, assim, pra ler, até pelo boom que tava tendo em respeito da obra dela. No segundo livro já foi um pouco mais arrastado esse acompanhamento. No terceiro livro eu voltei a me interessar, tive momentos ali de não querer parar de ler, do interesse muito grande, mas o último livro, gente, pra mim foi assim um tormento. Foi bem difícil e eu tenho lido muito. Quando eu fiz a resenha ontem pra publicar ela hoje aqui no Instagram do Encontro, eu comecei a ler outras resenhas de pessoas que tinham lido a obra e todo mundo falando super bem, e eu fiquei me sentindo um ET. Então, se alguém leu a obra da série napolitana, da Elena Ferrante, leu algum dos livros ou leu a série toda, por gentileza, vai lá no post, na minha resenha, e comenta o que vocês acharam. Porque, não sei, eu falei, ou eu sou muito chata com relação à leitura, ou eu não consegui captar a mensagem do livro. Mas assim, eu tive a impressão que eu tava lendo uma novela mexicana ali, e em que em alguns momentos eu tinha vontade de parar, de abandonar o livro, porque fiquei naquela leitura arrastada. E eu normalmente não curto livros assim. Eu gosto muito de livros que sejam... que abordem o cotidiano, questões corriqueiras, mas no caso dessa série eu tive bastante dificuldade em me adaptar a ela. Eu brinco que parecia que eu era uma fofoqueira ali na janela,
visualizando todas as pessoas do bairro e fuxicando ali com as pessoas do bairro. E todo mundo fala super bem desse livro, deixa eu ler aqui. Então, eu não sei se eu não estava preparada para receber a história, porque é um gênero bem tranquilo de se ler, mas eu acho que foi mais com relação à temática, digamos assim, ou a forma de narrar da Helena Ferrante. Eu vou precisar ler outra coisa dela que não seja a série napolitana, para que eu tenha uma certeza maior se foi com relação ao estilo dela de narrativa, ou se é com relação à série mesmo e ponto. Mas eu preciso me apropriar um pouco mais da escrita dela, porque juro que eu fiquei muito decepcionada. Eu gostei dos livros, não tô criticando eles 100%, tem muita coisa boa nos livros. Mas eu senti que foi uma leitura muito arrastada. E aí é muito difícil, assim. Eu me lembrei muito, quando eu finalizei os 4 livros, assim, e eu acho que também o final foi bem decepcionante pra mim, então também tem isso, mas eu lembrei muito quando eu finalizei o livro, o último livro, né, que é a História da Menina Perdida. Quando eu finalizei esse último livro, eu tive a impressão que ela buscou um pouco da fonte do Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão. Posso estar falando muita besteira, tá? Mas foi a impressão que eu tive. Que ela bebeu um pouco nessa fonte, porque no 100 Anos de Solidão a gente tem também uma história onde você se sente ali um pouco parte, um personagem ali daquela história, como se você tivesse de fato ali na janela vigiando seus vizinhos, né? Ou como se você fosse aquela mosquinha que a gente quer ser para vigiar o que está acontecendo quando a gente não tá por perto. 100 Anos de Solidão eu tive essa impressão também, mas para mim foi tão arrebatador o final que passou a ser um dos melhores livros que eu li na vida. E é um dos meus livros preferidos, Os 100 Anos de Solidão. Então eu acho que a questão de como ela conduziu do terceiro livro pro quarto foi onde pegou pra mim e me desmotivou completamente com relação à leitura. Mas é a minha opinião a respeito da obra, por isso que eu quero ouvir mais pessoas falando sobre isso, ler mais pessoas falando sobre isso. Eu fiquei de ontem e hoje buscando outras resenhas, até mesmo porque a HBO comprou os direitos da obra e vai fazer uma série baseada no livro, né? Eles já estão gravando o Amiga Genial, se eu não me engano, que é o primeiro. Eu hoje até vi o trailer e tudo mais, vou querer assistir a série pra ver se a minha opinião permanece a respeito da história ou não. Eu tô falando sobre a série napolitana, que são os 4 livros escritos pela Helena Ferrante, onde ela vai falar sobre a história de amizade entre a Lenu e a Lina, que foi a resenha que eu postei hoje aqui no Encontro de Leitores. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na resenha, comentar o que vocês acharam, se vocês já leram ou não, também me ajuda bastante, porque tô buscando outras referências de outras pessoas que leram essas obras para poder me dar um olhar a respeito disso. Mas assim, a minha sensação ontem, a hora que eu terminei o livro, foi de festa. Tipo, finalmente eu acabei esses livros. Porque eu tava com um ranço gigantesco da obra, da metade do último livro pro final. Bom, é isso. Assim, não vou ficar me arrastando pra falar muito, mas vou esperar a série e ver se a série me surpreende. De repente, os caminhos que eles tomam na série vai pra um lado mais legal, sei lá, do que foi o livro. Porque eu tive a impressão de estar lendo um novelão mexicano, então talvez a série funcione melhor do que a questão narrativa, né? Mas vou ler outras coisas de Helena Ferrante também para poder falar mais sobre isso. Então essa foi a minha última leitura. Paralelo a isso, eu sempre vou lendo outras coisas, né? Eu não consigo ler uma coisa só de cada vez, mas eu também não gosto de emendar narrativas, então assim, de ler 2 narrativas ao mesmo tempo. Eu admiro as pessoas que fazem isso, que conseguem ler mais de uma narrativa ao mesmo tempo, porque eu acabo me perdendo em personagem, mas eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. E aí, normalmente, eu organizo com um livro de narrativa, um livro teórico,
né, de estudo, e eu sempre tô lendo sobre literatura e estudando sobre literatura, e também uma leitura de poesia, que é algo que eu gosto bastante, mas que ultimamente tá um pouquinho adormecida a questão da poesia, porque não tenho achado tantas publicações novas, né, descoberto aí tantas publicações novas de poesia que tenham me capturado. Acredito que as últimas foram os livros da Rupi e da Riane Leão. Tô querendo também um que saiu agora do Pedro Salomão, também saiu pela Planeta de Livros e pelo que eu vi é poesia, mas esse eu ainda não tenho, então não vou poder falar sobre ele. Eu também às vezes fico meio lerda para ler mais de um livro por vez. Mas eu gosto de ler, de intercalar narrativa com teórico. Então, o livro teórico da vez que eu tô lendo é um livro que foi indicado para mim no curso que eu fiz de biblioterapia. Depois eu vou falar um pouquinho do que é biblioterapia, explicar um pouco mais sobre isso. E eu estou simplesmente apaixonada por esse livro. Quem gosta de leitura, quem trabalha com literatura, quem trabalha com leitura precisa ler, que é o livro A Arte de Ler, ou Como Resistir à Adversidade. É um livro da editora 34, é de uma francesa, Michelle Petit. Ela escreve muito a respeito, a pesquisa dela central é como os jovens interagem com a leitura. Então eu tenho um outro livro dela, vou pegar aqui para mostrar, peraí. Esse outro tá em espanhol, que são os novos acercamentos dos jovens à leitura, mas também tem aqui no Brasil esse aqui, tá? Então esse aqui ela vai falar basicamente sobre a relação dos jovens com a leitura, e aí ela entra numa questão super importante, que é os jovens que vivem em ambientes com adversidades, por exemplo, imigrantes, que tem uma situação ali de risco, que foram tirados de casa, órfãos e por aí vai. Então ela vai falar quem vive no meio rural, então ela vai falar sobre esses jovens e a relação deles com a leitura. Nesse outro, que é o Arte de Ler, que é o que eu tô lendo agora, e já deu pra notar o quanto eu estou gostando, ela vai falar de projetos em que pessoas que trabalham com a leitura vão resgatar uma sociedade, resgatar um grupo de adolescentes com o poder da palavra, com o poder dos livros. Então, assim, ela traz relatos de projetos aqui do Brasil, da Colômbia, ela pega muito a questão da América Latina, apesar de ser europeia, ela pesquisa muito a América Latina. Então ela vai para a Argentina, ela vai para a Colômbia, ela vai para a Bolívia, ela vem aqui ao Brasil e ela vai apontando estes projetos e como as pessoas foram superando essas adversidades da vida por intermédio da leitura. Então, assim, alguns relatos que tem aqui são incríveis, extremamente motivadores e fazem a gente pensar que às vezes a gente tem ali algo tão poderoso nas mãos e não dá tanto valor. E pessoas que não têm, e quando começam a encontrar, né, começam a se encontrar com os livros por intermédio de mediadores de leitura, desses projetos, começam a valorizar esse poder da palavra. E ela traz muito aqui os princípios da biblioterapia no sentido desse encontro com a palavra, desse encontro com o livro e os debates que acontecem a respeito dos livros, né? Então, quando a gente lê um livro e debate sobre ele, conversa sobre ele, da gente também poder transformar as nossas dificuldades pessoais e emotivas. Então, tem sido, assim, uma experiência incrível. Eu tô na página 158, ainda não acabei o livro, tem praticamente metade, mas é porque eu tô estudando ele mesmo e tô me encontrando aqui com esse material e levando também muitas dessas discussões para minha realidade, para a realidade dos meus alunos, pensar o quanto nos falta ainda uma relação de valorização desse objeto aqui no nosso país, que é algo que eu me questiono demais. E então, assim, fica uma dica para quem trabalha com leitura, para quem quer, ou para quem já se encontrou, né, com a leitura, poder conhecer um pouco mais dessa obra e
e descobrir a potência que a arte da palavra tem. Vou ler um trechinho aqui que eu abri e tá escrito amém, então veio para compartilhar com vocês. O encontro com o livro coloca o leitor em movimento e lhe permite se conciliar com a sua vida interior, suspensa, parada, fraturada pelo sofrimento psíquico. O encontro permite a exploração e a travessia dos espaços de catástrofe ao final do trabalho psíquico que se apoia junto ao trabalho literário. Tornando-se leitor, cada um passa a ser ator e autor da própria vida, formulando o seu próprio texto. Então, é isso, assim. Então, esse é o livro que eu tô lendo atualmente. Esse outro dela, do Acercamento dos Jovens com a Leitura, eu também ainda não acabei. Eu tô na metade dele também. Mas é porque depois que eu comprei esse, eu parei esse pra poder ler esse que é mais novo dela. Esse aqui é bem mais antiguinho. Mas então, essas estão sendo as minhas leituras atuais, assim. Então, deixo essas dicas pra vocês de conhecer a Michelle Petit, que é essa francesa maravilhosa, estudiosa dos jovens, estudiosa das, deixa eu ver, leitura do espaço íntimo ao espaço público. Eu já ouvi falar desse livro também, mas eu ainda não li. Agora eu quero ler tudo que ela publica, porque é incrível essas pesquisas que ela faz a respeito dessa potência da leitura. Então essas são minhas leituras mais técnicas, digamos assim, leituras de estudo. Atualmente, vou falar da minha fila dos livros. Vocês querem que eu fale da fila de leitura que eu tenho para ler agora? Ou vocês querem que eu fale sobre a biblioterapia? Vamos ver. O que vocês querem? Coloquem aí para mim. Eu separei para falar da biblioterapia um pouquinho e das minhas leituras futuras também. Tô no momento de escolher o que eu vou ler, que é outro tormento na minha vida, porque a fila é gigantesca. E aí eu sempre fico assim, qual eu leio agora, e nunca consigo escolher. Mas tô com uma listinha aí e vou decidir qual que eu quero. Então vamos falar de biblioterapia primeiro. Bom, a biblioterapia foi um curso que eu fiz, acho que faz um mês, um curso maravilhoso, que eu fiz com a Cristiana Seixas. Ela é carioca, de Niterói. Ela tá na 15ª, acho que eu fui da 15ª turma de biblioterapia, de formação de biblioterapia, mas a biblioterapia ela é especificamente uma matéria desenvolvida dentro do curso de nossa, eu nunca consigo falar essa palavra, biblioteconomia, acho que é isso, gente, eu sempre travo para falar. E eu descobri a biblioterapia por intermédio de um Instagram que eu sigo aqui no Encontro, que é a Fabiola do Passarinhos no Sótão. E ela falava desse curso, ela fazia rodas de biblioterapia, círculos de biblioterapia em Niterói também. E eu comecei a me interessar, porque eu acreditava que eu já fazia biblioterapia com os meus alunos, mas sem de fato ter um olhar mais apurado e mais teórico a respeito disso. Na verdade, a biblioterapia ela vai ser dividida em duas fases. Então, ela tem uma fase que é a biblioterapia individual, onde um terapeuta vai aplicar. E ela tem a fase de grupo, que também um terapeuta pode aplicar, mas qualquer pessoa que trabalha com a questão da linguagem, com os livros, com a linguagem. Porque o que importa é que você tenha como sustentar a sua mediação com respeito aos livros. Então, que você tenha uma bagagem de leitura, que você tenha um trabalho relacionado à leitura, que você se interesse pela questão da leitura. Então, tudo isso é voltado para esse processo, né, esse projeto, assim, digamos assim, de biblioterapia. A biblioterapia que eu tenho desenvolvido, ela é voltada para o trabalho em grupo, então não como uma terapeuta, eu não me coloco numa posição de terapeuta, porque eu não tenho psicologia, mas eu me coloco numa posição de mediadora, porque conheço muitos livros, tenho uma formação acadêmica bem substancial com relação à questão da literatura em si, principalmente a literatura infantil e juvenil. Então, os círculos de biblioterapia, eles acontecem para essa mediação de
crianças, jovens e adultos, e o livro como esse grande mediador. E é uma grande roda de conversa, onde eu vou propor, lógico, algumas temáticas e vou preparar livros que estejam dentro dessa temática, e aí faço a condução dos círculos de biblioterapia. A questão da biblioterapia para mim foi um grande presente, porque ela me trouxe a possibilidade de fazer algo que até então eu só tinha no campo da ideia, do sonho, e que eu de fato não fazia fora do ambiente escolar. Eu já vi 2 perguntas aqui, para quem que eu dou aula, né? E se eu trabalho com ensino superior. Então eu já respondo essas 2 questões daqui a pouquinho. Então, assim, o que a biblioterapia me possibilitou? Voltar à origem dos clubes de leitura, porque aqui no Encontro de Leitores eu tenho a assinatura de livros, né? Então eu já fazia esse projeto todo de indicar livros para as pessoas, né? De enviar os livros para casa dentro do clube de assinatura, mas eu queria resgatar as rodas de leitura, né? Resgatar esse olho no olho e esse contato direto com os livros. Que só enviando os livros pelo correio eu não conseguia me alimentar disso, mas alimentava dentro da sala de aula, então isso já era bem bacana. Então, trazer os círculos de biblioterapia para minha prática fora da escola tem sido, assim, incrível, porque é mais um momento onde eu posso colocar aquilo que eu sei com respeito à literatura, que eu tanto amo, que eu tanto estudo e pesquiso, para mais pessoas, e principalmente para os adultos. Que aí entra a questão de onde eu leciono. Eu dou aula em uma escola particular aqui na cidade de Mogi das Cruzes, que é onde eu moro, e eu dou aula para a turma de 1º ano, que é a alfabetização, que é um xodó, assim, eu amo muito. E também dou aula de literatura, oficina literária, de 4º ano até 9º ano. Então eu trabalho com crianças pequenas e pré-adolescentes, adolescentes, digamos assim. Até o ano passado eu também lecionava no ensino superior, dentro do curso de pedagogia, com as disciplinas de alfabetização. Mas eu tive que fazer uma escolha em termos de vida, de carreira, e eu acabei saindo do ensino superior, até por uma questão ali de não concordar muito com o funcionamento pedagógico do ensino superior, que foge completamente ao que a gente tanto prega aos professores de um trabalho muito mais significativo ali de sala de aula. Então eu fiquei 2 anos no ensino superior e fiz uma escolha de não estar mais. Eu tenho formação em pedagogia, eu tenho uma pós em alfabetização e um mestrado em literatura infantil e juvenil. Então eu não tenho letras, mas eu posso lecionar para essas turmas de Fundamental 1 e 2 por conta do meu mestrado, que tem um foco em literatura infantil e juvenil. Então ele me dá um suporte ali. Mas a minha formação de graduação é pedagogia. Então, trazer os círculos de biblioterapia foi como uma forma de resgatar esse encontro das pessoas com os livros, sem ser no ambiente escolar. Então, de pessoas que já estão formadas, de pessoas que já têm a vida delas ali, o dia a dia delas, mas que elas possam perceber que 1h30 que elas dedicarem à leitura na semana delas, a conversar sobre livros, a estar com os livros, vai ser muito positiva. E eu tenho ficado bem feliz com o resultado disso. E esse mês eu organizei uma agenda bem legal para o Encontro de Leitores, e aí, de fato, o nome da minha empresa, digamos assim, tá ganhando uma experiência real, porque o nome Encontro de Leitores eu escolhi em 2013, quando eu criei a página no Facebook para poder compartilhar leituras com os meus amigos. Depois eu migrei para o Instagram e aí tomou uma proporção gigantesca que hoje eu tenho aqui. Então, o Encontro de Leitores, na verdade, ele acabou sendo, a princípio, um encontro virtual entre pessoas que se interessavam pela leitura e que gostavam de livros. Mas hoje ele também tem se tornado uma realidade em termos
de encontros presenciais mesmo desses leitores, dessas pessoas apaixonadas pelos livros. Dentro dos círculos de biblioterapia eu tenho alguns formatos, né, que eu tenho desenvolvido. Um dos formatos são, de fato, para que a gente possa trabalhar as nossas emoções, as nossas questões pessoais ali dentro do círculo. Então, esse bate-papo entre as pessoas. E aí eu uso livros diversos, mas principalmente livros infantis, que às vezes as pessoas acham que são livros para crianças. E muitos dos livros infantis, eles não são só para crianças, eles são para todo mundo, né? Crianças que eu brinco de 0 a 100 anos. Então, uso muitos livros infantis, mas também uso livros adultos, uso contos, uso poesia. Então, a possibilidade dentro da biblioterapia é gigantesca. Que mais que eu ia falar que vocês tinham me perguntado? Eu ia indicar 2 livros, na verdade, para vocês. Eu indiquei o da Michelle Petit, que é A Arte de Ler, ou Como Resistir à Adversidade. Esse é uma leitura extraordinária para quem trabalha com livro, para quem quer entender a potência do livro. Mas eu comprei mais um aqui, que é o Farmácia Literária. Esse livro, se eu não me engano, ele tá R$16 na Amazon. Pelo menos foi isso que eu paguei. Oi, Luísa! Beijo! Pelo menos foi isso que eu paguei no livro. E o Farmácia Literária, ele vai trazer 400 livros, 400 dicas de livros para várias questões. Então, por exemplo, você vai lá, ele é organizado por ordem alfabética. Então, você vem aqui. Eu tô com... Deixa eu ver. Vou procurar uma coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Eu tô com Crise da Meia-Idade, por exemplo. E aí vai ter algumas dicas de livros que você pode trabalhar, que você pode ler se você estiver passando por esse problema. Esse livro chegou pra mim a semana passada, eu ainda não li, mas eu já tinha namorado ele várias vezes nas livrarias antes de comprar. Então, é um dos livros que eu uso também como dica para a questão da biblioterapia. E tem o próprio livro da Cristiana Seixas, deixa eu achar aqui. É bom que tá tudo à mão. Que é o Vivências em Biblioterapia. Deu para ver que eu amei, né? Demais. E ela vai falar das práticas de cuidado através da literatura e ela conta um pouco da experiência dela como biblioterapeuta. Então, também é uma outra sugestão de livro sobre esta temática. E muitos outros, né? Porque se a gente for pegar a própria literatura voltada à importância da leitura, eu comprei 3 livros esses dias na promoção que estava no site da Pulo do Gato, do Dia dos Professores e do Dia das Crianças. Eu comprei 3 que me falaram que é muito bom, até a Fabiola que me indicou, do Passarinhos no Sótão, que é Como se Fizesse um Cavalo, da Marina Colasanti, Ler e Brincar, Tecer e Cantar, da Yolanda Reis, e Por uma Literatura Sem Adjetivos, que é da Maria Teresa Andrueto, que é uma argentina. Então, esses 3 livrinhos aqui estão na minha fila de próximos, né? Com relação a essa importância da leitura e por aí vai. Vocês têm mais alguma dúvida sobre biblioterapia? Senão eu vou passar para a próxima pauta. Senão eu fico muito tempo falando só de uma coisa. Esqueci também que eu falei, né? Que eu tô fazendo círculos onde a gente vai falar do lado emocional, mas eu também recuperei aqui na cidade a prática de leitura compartilhada. Então, esse mês eu consegui organizar um grupo bem bacana e a gente vai fazer uma leitura conjunta, que era algo que fazia muito tempo que eu não fazia, gente. Acho que a última leitura conjunta que eu fiz foi do livro Travessuras da Menina Má, do Mário Vargas Llosa. Eu não sei nem quanto tempo faz isso. Acho que deve fazer para mais de 10 anos já. Foi a última leitura conjunta que eu fiz. E aí nós vamos fazer uma leitura conjunta. Eu escolhi o livro, eu vou mediar essa leitura. E eu escolhi o livro da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu. Eu também já postei resenha dele aqui. Quem não foi lá ler a resenha, vai, por favor, e deixa o comentário. E é um livro onde a Virginia Woolf vai falar... Eu nunca sei pronunciar sobrenome, tá, gente, dos autores. Então, se eu falar coisa errada, não ligue. Sou bem abrasileirada com relação às palavras. Ela vai falar especificamente sobre a relação das mulheres e da ficção. É um livro incrível.
Eu li, acho que é um ensaio, na verdade, que ela escreveu para uma palestra. E aí depois se tornou um livro. E é bem legal porque no finzinho tem o diário dela, gente. Antes dela morrer, assim, tipo, quando ela tava finalizando o livro. E aí tem umas páginas do diário e eu fiquei, vou ler direto na fonte, o diário dela. E esse livro, ele vai falar, então, dessa relação das mulheres com a literatura. E o que eu achei mais sensacional é o questionamento que ela faz em cima dos homens escrevendo sobre mulheres. Então, tem um trecho que ela fala que, graças a Deus, as mulheres não se metem a escrever sobre os homens. E por que os homens se metem a escrever sobre mulheres? Acho que eu não vou achar aqui pra mostrar pra vocês, pra ler pra vocês. Mas é alguma coisa com relação a isso que eu tô falando. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. As mulheres não escrevem livros sobre os homens, um fato que eu não podia deixar de encarar como alívio. Né? Porque as mulheres são, a julgar por esse catálogo, muito mais interessantes para o homem do que o homem é para as mulheres? Então ela vai propor aí esse questionamento em cima de livros clássicos, de autores masculinos, né, de autores homens, que escrevem com muita ênfase de personagens femininos. E aí pensam em entender o universo feminino. E por que também ela vai questionar, durante muito tempo, as mulheres não tiveram espaço dentro da literatura. E por que a literatura escrita por mulheres sempre foi considerada mais mediana, digamos assim, desinteressante. E a literatura escrita por homens sempre tão maravilhosa. Então, também é uma dica de ouro para quem gosta de pesquisar sobre esses assuntos. E aí, esse mês, a gente vai realizar o círculo de leitura. Serão 2 encontros a respeito desse livro. E eu tô bem feliz com esse resgate, digamos assim, das leituras compartilhadas, né, das discussões em cima de um livro, de um mesmo livro. E a minha pretensão é fazer uma discussão por mês. Então, de selecionar um livro por mês e aí envolver as pessoas, pelo menos aqui da cidade. Quem sabe depois eu abro essa leitura compartilhada para as redes sociais e a gente faz em formato de lives, alguma coisa assim, essas discussões. Mas, por enquanto, é resgatar mesmo esse olho no olho, essa discussão, esse debate em cima de uma obra literária, porque algo que eu li, não sei se foi na Michelle Petit ou se foi na Cristina Seixas, mas é que a leitura, ela é um ato, de fato, muito solitário. Mas ela não precisa ser, né? A gente pode usar a leitura para discutir aspectos da nossa vida, a gente pode usar a leitura para indicar para as outras pessoas, que é o que eu faço aqui no Encontro de Leitores, tanto nas assinaturas de livros, quanto aqui pelas resenhas que faço e por aí vai. Mas ela não precisa ser um ato solitário, né? Ela pode ser algo conjunto. E resgatar o ato da leitura compartilhada, para mim, principalmente com pessoas que não estão mais na escola, pessoas que já têm a sua vida, que tem os filhos, tem o trabalho e que vão se dedicar aí, digamos assim, 3 horas no mês para poder conversar sobre literatura é muito importante. Então, que a gente busque essa força aí de resgatar e conversar mais sobre livros. Porque às vezes a gente lê quantas vezes eu termino de ler um livro e eu entro em pânico porque eu quero falar com alguém, eu preciso dizer pra alguém como foi aquela leitura. Eu me senti assim muito quando eu terminei 100 Anos de Solidão. Na hora que eu fechei o livro eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com alguém sobre esse livro, ele é muito bom. E às vezes falta, né? A gente não consegue ter pessoas pra conversar sobre os livros, então vamos resgatar isso, né? Independente se for pessoalmente, que é melhor, porque tem o olho no olho, tem toda a questão do aconchego ali, de estar entre as pessoas, mas também pelas vias tecnológicas, que é a ferramenta que a gente tem e tem que agradecer. Não dá pra gente falar, ai não, tecnologia é ruim. Não, não é, porque senão a gente não estaria se encontrando por aqui. Mas poder se encontrar pessoalmente, discutir livros ali pessoalmente também é muito incrível. Então, é um pouco isso, assim, esse trabalho que eu tô desenvolvendo dentro da biblioterapia e que tem me acendido, assim, demais o olhar
e tem resgatado, não resgatado porque eu acho que eu nunca perdi, mas tem me trazido um brilho nos olhos ali diferente e de uma possibilidade de compartilhar com mais pessoas a importância dos livros e o que eles representam na minha vida, assim, que é algo sem tamanho. Então, essas são as minhas leituras passadas e o trabalho que eu tô desenvolvendo com a biblioterapia também. Aí eu trouxe minha listinha de próximas leituras, que é sempre um tormento. Quem é leitor e vive com uma lista de 1000 livros para ler, minha lista nunca acaba, porque quando eu penso que tá acabando eu compro mais, ou agora com o Kindle eu compro outros livros pelo Kindle porque tá barato, tá na promoção, ou eu pego o livro emprestado de aluno, ou o aluno vem e me indica um livro e fala, professora, você precisa ler esse livro. E assim eu fico, porque nunca tem fim. Eu brinco que tem alguns que eu vou deixando para aposentadoria e eu espero sobreviver até lá para poder ler todos os livros que eu quero e tenho vontade. Mas enfim, tô com alguns de livro físico nessa fila e tô com vários no Kindle também para poder ler. Mas os que eu estou agora, depois que eu quero ler o Arte de Ler, eu quero ler o Farmácia Literária, então tá na minha fila, né, o Farmácia Literária. Outro que foi a minha diretora que me indicou e eu tô assim desesperada para ler é o Como se encontrar na escrita, o caminho para despertar a escrita afetuosa em você. Porque com tudo isso, gente, que eu faço, eu ainda escrevo. E aí, o que acontece é que a minha escrita, ela tem ficado um pouco em segundo plano, digamos assim. Então, as minhas poesias, que eu preciso digitar para tentar publicar, as minhas... Eu tenho toda a ideia de um livro aqui, teórico, sobre literatura, que também tá parado. Então, eu tô dando tempo ao tempo, mas vai acontecer, uma hora vai dar certo. E aí, esse livro da Ana Holanda, ela vai falar sobre, ela vai conduzir, na verdade, os leitores sobre essa questão da escrita afetuosa e de como a gente pode trazer isso para as nossas vidas. Na verdade, esse livro eu comprei por indicação da minha diretora, mas principalmente para poder, de alguma forma, trazer isso para as aulas de literatura, para os círculos de biblioterapia e até para minha vida mesmo, porque sempre que eu leio algum livro, eu vou, de certa forma, usando e abusando disso na minha vida pessoal, não tem como. Então, essa também é uma dica das minhas próximas leituras. Aí, em termos de narrativa, eu tô com 2 emprestados que uma aluna minha me emprestou. Na verdade, ela comprou para o nosso projeto de ciranda de leitura um livro da Rebelde do Deserto, uma capa maravilhosa. E aí depois ela ficou viciada no livro, pediu pra mãe, comprou os outros 2, ela já leu os 3 e agora ela me emprestou. Então eu já li o Rebelde do Deserto porque eu tinha que devolver porque tá no projeto de ciranda deles. E aí agora eu tô com os outros 2 aqui pra ler, que é A Traidora do Trono e A Heroína da Alvorada. Então são 2 que eu preciso dar conta porque são dicas e pedidos de aluno. E pedidos de aluno, às vezes, eu acabo passando na frente das minhas próprias leituras. Mas, paralelo a isso, também tô cheia de livro no Kindle, que eu também não tô dando conta. Mas agora que eu acabei a série napolitana, que foram 4 livros e aí me tomaram muito tempo, eu vou poder ler mais coisas das minhas escolhas, depois que eu ler a série da Rebelde do Deserto. Acho que era isso, gente, que eu tinha para comentar hoje, falar sobre leitura, sobre biblioterapia, sei lá se vocês querem falar sobre outra coisa, mas na verdade era para matar a saudade um pouco, bater papo e falar sobre esse trabalho desenvolvido aí com relação à leitura. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que acompanham, que também tem um blog de leitura, outros... É legal ver pessoas que eu tanto gosto aqui, a Lu, a Ana, meus alunos, então é gostoso poder bater papo e compartilhar mesmo, usar um pouquinho do nosso dia ali para falar de coisas boas e de livros e da importância da literatura, né? Mas é isso, assim, não sei se vocês têm coisas para perguntar, vou dar um tempinho aqui para vocês colocarem. Um pedido que eu tô fazendo
A gente tá quase batendo 7.500. É um esforço. Porque, na verdade, gente, quando eu comecei o encontro de leitores, quase não existiam Instagrams e páginas de Facebook voltados para literatura. Mas eu não sei o que aconteceu, ó. Eu tenho Instagram desde 2014, aqui do Encontro de Leitores. Eu não sei o que aconteceu de 2016 para cá. Eu acho que também tem a questão da influência das editoras mandarem livros pros booktubers e pras pessoas que falam de livros aqui no Instagram, que virou um boom. Todo mundo tem Instagram de livro, gente. Hoje tem muitos, muitos mesmo. Vocês não têm noção. E aí, antes, o que eu conseguia 1.000 seguidores em, sei lá, um mês, hoje, para conseguir 100, é um sofrimento. E por que é tão importante? As pessoas falam, por que é tão importante? É só um número. Mas, na verdade, algumas conquistas aqui do Instagram, elas são muito importantes para quem trabalha de fato e quem leva a sério de fato a questão da leitura e da literatura e o incentivo a isso. Então, buscar ali, eu falo que eu preciso primeiro chegar em 10.000, porque quando eu chegar em 10.000 eu vou ficar chique aqui no Instagram, que eu vou ter aquela, que é o meu sonho, gente, aí eu vou ficar chata a hora que eu chegar, tá bom? Que é aquele desliza-tela. Eu quero ter um desliza-tela, mas não é que eu quero ter um desliza-tela só pra ter um desliza-tela, tá, gente? Eu vou explicar. Eu quero ter um desliza-tela porque eu posso colocar vocês em contato com as promoções de livros que eu sempre tô vendo por aí. Posso indicar o meu site direto para vocês, posso colocar as pesquisas que eu faço, tem um monte de coisa que o fato de ter este desliza-tela poderia me trazer de benefícios e que infelizmente enquanto eu não chegar em 10.000, eu não vou conseguir. Então, vamos me ajudar nesta campanha? Vamos chegar em 10.000 juntos? Eu tô indo de 500 em 500, tá, gente? Tá sofrido, porque de fato são poucas as pessoas que de fato estão aqui fazendo parte. E ainda a gente luta com algo que é, infelizmente, muito, digamos, algo que não é, a gente não pode controlar, que são os algoritmos das redes sociais. Então, quando vocês estão aqui, mas não comentam nas fotos, não curtem as fotos, não se fazem presentes de fato, o encontro de leitores vai aparecendo cada vez mais lá embaixo para vocês na barrinha da linha do tempo de vocês aqui do Instagram. E isso vai fazendo com que o encontro de leitores deixe de ser visível para pessoas novas que ainda não conhecem o meu trabalho e que ainda não conhecem esse espaço. Então, querer o desliza a tela ou querer chegar nos 10.000, na verdade é algo muito maior, porque é poder trazer de fato um conteúdo de qualidade para vocês, porque eu vejo muitos Instagrams aqui de leitura, vejo muita gente falando de leitura, mas às vezes muita gente que não tem todo esse suporte por trás, às vezes vai só falar. E o encontro de leitores não é isso, tem todo um suporte por trás. Vocês viram tanto de coisas que eu falei aqui pra vocês, de cursos, de leituras e de tudo mais. Então, me ajudem nessa divulgação. Eu sei que às vezes não é fácil, que vocês já fazem muito. Os que estão aqui, principalmente, porque são as pessoas que sempre me acompanham, que estão aqui sempre junto comigo. Mas é algo que, de fato, eu preciso muito da ajuda de todo mundo, porque, infelizmente, eu não consigo fazer sozinha, né? E até poderia, lógico. Vou comprar seguidores, sei lá, dá pra fazer isso, né? Mas não, eu não quero. Eu quero mesmo que as pessoas estejam aqui porque se interessam por aquilo que tá sendo produzido dentro do encontro de leitores, que se interessem por essas minhas pesquisas todas, pelas resenhas que eu escrevo, pelas dicas literárias que eu dou, né, os meus roteiros literários, que eu tô sempre colocando alguma coisa por aqui. Então, as dicas de livros infantis. Então, mais do que um número, né, a representação dessa divulgação para mim e desse trabalho para mim, ela é muito importante no sentido de conquistar algumas ferramentas aqui do Instagram que hoje, infelizmente, eu não tenho. Então eu brinco que eu quero ser chique, gente. Eu quero falar, desliza a tela e entra no site. Mas ainda não consigo isso. Mas vou conseguir, que eu não desisto. É um trabalho de formiguinha. Eu vou, dia a dia fazendo, mas vai dar certo. Porque eu sei que eu tenho pessoas bem bacanas aqui, que torcem pelo meu trabalho, que estão aqui junto comigo já desde... Às vezes, tem gente que tá aqui comigo desde 2014. Então, essa troca, ela é única, né? E saber que vocês estão aqui também. Alguém tinha me pedido uma indicação para iniciantes. Uma indicação de um livro para iniciantes?
Deixa eu pensar, um livro para iniciantes. Vou olhar aqui na minha lista. Olhar aqui na minha estante, na verdade. Ai, deixa eu ver. Tem 2 livros que são tranquilinhos de fazer a leitura, que é... e fofos, na verdade. Um é bem meio tristinho, mas que é O Extraordinário, que quem não leu, é um livro super rápido de ler, delicioso. Eu li esse ano, eu propus a leitura para os meus alunos de 5º ano, de férias, e as discussões que a gente fez em 5 aulas, eu acho, foram incríveis a respeito desse livro. E também tem Os 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que é um livro fofo, que eu adoro. Ele é triste, mas ele é lindo, porque ele faz a gente pensar sobre amor, sobre esperança e sobre quem nós somos. Então, são 2 dicas aí de livros mais rapidinhos de ler, digamos assim. Ai, peraí que tô derrubando o marcador. Deixa eu ver o que mais que vocês perguntaram aí. Ai, vou derrubar tudo. Ai, também tem um da Valentina, Passarinha. Ai, leiam esse livro. Ele vai contar sobre uma menina autista que tá dentro do espectro autista. E ela que narra a história. É lindo, leiam Passarinho. Também já indiquei ele aqui, mas quem quer dica, gente? Aqui tá recheado. Entra lá na minha página principal aqui do Encontro de Leitores, que vocês vão ver dicas para todas as idades. Tem livro para criança pequenininha até adulto. Então, assim, aqui não tem erro, porque vocês vão encontrar os livros que vocês precisam. Quanto tempo que eu tenho Insta? Na verdade, eu não tenho um blog, né? Eu comecei dentro do Facebook em 2013, porque todos os meus amigos falavam assim, o que você tá lendo agora? E me pediam dicas de livros. E aí eu falava, puxa, por que eu não coloco isso num espaço onde todas as pessoas possam ver? E aí eu comecei com um grupo no Facebook com os meus amigos. Depois eu abri o grupo para uma página lá no Face mesmo. Aí eu acho que em 2014, minha irmã falou assim, por que você não vai pro Instagram? O Instagram é uma ferramenta que tá começando agora. Acho que ele tava começando, na época não tinha tanto o boom que ele tem hoje, né? Hoje o Instagram tem uma visibilidade gigantesca que na época não tinha. E aí eu fiz, na verdade, ela que me ajudou a criar o Instagram do Encontro de Leitores. Então, em 2014, eu fiz o Instagram. Em 2015, eu criei o serviço de assinatura de livros. Então, quem não conhece também o serviço de assinatura, vale muito a pena conhecer, porque é um serviço artesanal. Como assim artesanal? Porque eu faço a escolha de cada livro que é enviado para cada pessoa que faz parte do serviço de assinatura. Como assim? Eu não envio livros repetidos, então eu vou procurar primeiro conhecer quem é esse leitor que vai receber o livro, quais são os estilos de tema, de livro que essa pessoa gosta, se ela é leitora, se ela não é, e eu faço essa escolha um por um. Então é um serviço ali, uma curadoria bem artesanal e que eu faço com todo amor e carinho. E aí em 2015 eu criei o serviço de assinatura. Se vocês quiserem conhecer mais, é só entrar no site encontrodeleitores.com. Não tenho desliza a tela, mas eu falo. Encontrodeleitores.com. E lá eu fiz o site em 2015, criei o canal no YouTube, que eu não posto vídeo, é uma vergonha. Eu acho que tem 3 vídeos postados lá, mas também Encontro de Leitores, quem quiser ir lá dar uma gansada nesses 3 vídeos. Aí eu criei o canal do YouTube e o site e comecei a divulgar mais, assim. Então, foi uma crescente mesmo a questão do Instagram do Encontro de Leitores. Eu não tenho blog, eu sei que o blog é uma ferramenta legal, que muitas pessoas que estão aqui no Instagram, que falam sobre livros, têm um blog, mas eu não criei um blog porque por falta de tempo mesmo, gente, para ficar alimentando o blog todo dia ou semanalmente. Mas algo que eu consigo fazer é alimentar aqui o Instagram do Encontro de Leitores, então eu procuro postar coisas todos os dias, postar dica de livro toda segunda-feira, né, uma resenha de livro toda segunda-feira, pelo menos uma vez por semana colocar uma resenha de livro infantil também, para ajudar pais, professores, colocar roteiros literários, então viagens que eu adoro viajar e conhecer livrarias, conhecer os roteiros de literatura, então também os roteiros literários, e aí vou fazendo isso, gente, mas juro, me falta tempo pra fazer mais, porque vocês viram que são muitas vertentes. Mas tudo eu faço com muito carinho, sou eu que faço tudo, então
tudo feito com muito cuidado mesmo e sempre ali nas minhas mãos para poder trazer algo de qualidade para vocês. Puxa, que bacana, Gisele. Se você puder depois me mandar um e-mail, a gente pode conversar. O e-mail é encontrodeletores@outlook. Depois, se você quiser me mandar um direct, eu te passo ele por escrito. Mas adoraria conhecer seu livro para a gente poder pensar em algo sim, tá bom? Ah, gente, eu acho que era isso. Eu não sei se vocês têm mais dúvidas, se vocês querem falar alguma coisa, bater papo. Mas fiquei bem feliz aí dessa conversa. Fazia tempo que eu não fazia live aqui. Acho que a última live que eu fiz foi... Ah, a última live que eu fiz foi sobre a polêmica do livro O Menino que Espiava para Dentro. Um livro infantil aí que deu uma super polêmica, que falaram que estava incitando suicídio. E aí eu escrevi um artigo sobre isso e vim ler o artigo aqui. Foi a última live mesmo que eu fiz. Qual o valor da assinatura mensal? Então, tenho 3 valores, na verdade tem vários valores diferentes, mas o infantil, que vai até 10 anos, é R$45 por mês. O juvenil, que vai até 17 anos, é R$55 por mês. E o adulto é R$60 por mês. Esse valor já está incluso o envio. E toda essa curadoria aí dos livros selecionados especificamente para as pessoas. E também eu tenho a opção de livros em dobro, tanto no pacote infantil quanto juvenil. Mas se você quiser saber os valores direitinho assim, porque eu tô falando mais superficialmente, se você quiser saber direitinho, lá no site tem todas as informações. É encontrodeletores.com. Super facinho de entrar e lá na página inicial você já consegue acessar a ficha de cadastro, se você tiver intenção. Eu tenho aqui assinantes de... Eu tenho uma nenezinha que a mãe assinou para ela na barriga e ela tá com 8 meses e recebe os livros. Tenho adultos que fazem assinatura também, tenho muitos professores que assinam para abrir junto com os alunos. Então também é uma prática bem legal, porque eu sempre coloco uma cartinha ali especificamente para os alunos, contando um pouco da história antes deles lerem o livro. Então é todo um trabalho aí de paixão em cima disso. Mas entra lá no site, que no site tem tudo explicando direitinho e eu vou ficar bem feliz de receber mais pessoas nesse projeto que eu tanto amo. E é aquilo que eu falo, assim, os projetos eles só vão pra frente porque eu tenho o apoio de outras pessoas, porque sozinha eles ficariam parados, né? Tanto os círculos de biblioterapia, quanto os círculos de leitura, quanto o projeto de assinatura do Encontro de Leitores e o Instagram, o Facebook. Então só dá certo porque vocês estão aqui, porque tem outras pessoas que também estão. Então me ajudem sempre na divulgação, porque eu sei que nem devia pedir essas coisas pra vocês, né? Mas eu peço porque eu preciso muito mesmo da ajuda de todo mundo para fazer o Encontro de Leitores chegar em mais pessoas, em outros lugares, e essa conscientização em cima dos livros ser maior, né, do que já é. Mas é isso, gente, vou deixar vocês descansarem, porque se deixar eu fico falando aqui a noite inteira, ainda mais de livros. Vou deixar vocês descansarem, eu vou deixar... Ah, que delícia! Que delícia! Ai, 1 ano e 7 meses, adoro escolher livros para essa idade. Depois eu te mando um direct, mas o site é isso, encontrodeletores.com. E na página inicial do site, se você correr a tela, vai ter um videozinho, se você correr a tela, lá embaixo tem o espaço de assinatura. Para criança nessa idade dá para fazer por 1 livro por mês ou 2 livros por mês. Às vezes quem tem irmão na mesma faixa etária, eu mando o livro em dobro. Mas vale super a pena sim, porque eu faço com muito, muito carinho e espero que todas as pessoas recebam esse carinho aí quando eu mando os livros junto, tá bom? E então é isso. Adorei conversar com vocês, adorei bater papo. Sempre que vocês quiserem falar comigo, tem o direct por aqui. Tem os comentários lá nas resenhas, que eu espero vocês. Marquem os amigos de vocês que ainda não me conhecem, que ainda não conhecem o Encontro de Leitores, porque vamos juntos chegar em 10 mil. E aí, quando eu chegar em 10 mil, eu vou fazer um desliza-tela especial. Todo mundo vai dar risada junto comigo, né? Porque é ridículo eu querer tanto um desliza-tela. Mas é que vocês não sabem o quanto isso vai ser transformador em termos de compartilhar conteúdo com vocês aqui. De compartilhar livros em desconto, compartilhar textos, compartilhar o site e tantas outras coisas.
mas me ajudem, tá bom? Nessa divulgação. Vou deixar a live 24 horas. Uma excelente noite para vocês, uma extraordinária semana e que vocês façam leituras incríveis. E eu vou mantendo vocês informados aqui a respeito das minhas leituras atuais. Acho que vou ler agora A Traidora do Trono, terminar a arte de ler e talvez começar a Espera aí que eu vou ler o título. Gente, eu sou péssima de memória. A Insustentável Leveza do Ser. Já me falaram que esse livro é maravilhoso. Ai, então eu vou ler também. Então não deixem de continuar interagindo comigo por aqui, tá bom? Beijos pra vocês e uma excelente semana. Tchau, tchau.